Sabemos que a obesidade é uma doença complexa, por isso o seu manejo requer uma abordagem multidisciplinar. A doutora Lisiane irá nos dizer quais são as principais estratégias comportamentais que podem ser utilizadas no manejo da obesidade na rotina da atenção primária. A gente pode começar falando sobre o quanto é difícil para as pessoas mudarem, né? E quando a gente encontra uma pessoa que precisa de uma mudança, a gente deve talvez olhar para a gente mesmo e pensar o quanto dos nossos comportamentos são difíceis de serem mudados. O que é difícil na obesidade é que a gente não consegue se abster completamente de alimentos, ou de maneira nenhuma isso deve ser uma meta, né? Mas conviver com alimentos num ambiente obesogênico e que esses alimentos vão estar sempre presentes e a gente tem que lidar com essa mudança diariamente. Então, como a gente pode abordar isso com as pessoas? Uma das ações do profissional de saúde pode ser sensibilizar uma pessoa que precisa perder peso para que ela o faça. De que maneira a gente pode fazer isso? Bom, basicamente dizer para ela que ela está com sobrepeso ou com obesidade parece não ajudar muito, porque a pessoa precisa ser sensibilizada em relação a esse problema. Se ela não vê problema em estar com sobrepeso ou obesidade, ou isso nunca passou pela cabeça dela avaliar, ou isso é um problema novo para ela, é muito difícil que a gente consiga que ela se motive para a mudança. Então, para mudar, é necessário que a pessoa esteja sensibilizada em relação ao problema. Então, fazer perguntas abertas do tipo, alguém já falou para ti a respeito do teu peso? Algum profissional de saúde já falou para ti, já recomendou que tu perdesse peso? Você gostaria de perder peso? Se houvesse uma possibilidade de fazer um tratamento para perda de peso, você gostaria de fazê-lo? Então, perguntas abertas assim sensibilizam a pessoa para a mudança. A pessoa pode já ter sido sensibilizada para mudar, entretanto, ela não acha que ela precisa mudar. Então, ela está numa fase que a gente vai chamar de pré-contemplação. Ela ainda não considerou que ela poderia fazer essa mudança do comportamento. Então, que perguntas a gente pode fazer para essa pessoa? Se houvesse uma possibilidade de fazer essa mudança, quais seriam as dificuldades, as barreiras que ela encontraria para fazer essa mudança? O que seria facilitador dessa mudança? Se houvesse alguma coisa que ela pudesse fazer para mudar, o que seria essa coisa? De que forma que seria um tratamento ou uma abordagem que ela acha que seria mais fácil para ela? No passado dela, ela teve alguma mudança em relação ao seu peso, alguma outra mudança na sua vida em que ela foi bem sucedida? Quais foram as lições que ela aprendeu com essa mudança? Então, as respostas para essas perguntas vão talvez mudar a ideia da pessoa do quão difícil é fazer essa alteração no seu hábito alimentar e na sua prática de exercício. A pessoa já pode estar disposta a mudar, ela já está considerando que seria uma boa ideia, que realmente para a saúde dela, ela talvez se ela perdesse peso, ou talvez para ela ter roupas, ou para ela ser melhor relacionada no seu trabalho, ou com a sua família, ou por qualquer razão que a pessoa possa enumerar, seria bom mudar. Então, como a gente pode ajudar essa pessoa? Oferecendo para ela o próximo passo. Quais seriam as alternativas que ela teria para mudar? Não oferecer uma fórmula fechada, uma fórmula única em relação ao que ela pode fazer, mas dar alternativas. Olha, tu poderia procurar um profissional de saúde desse tipo, ou uma alternativa assim, ou um grupo de autoajuda, ou procurar fazer uma mudança por ti mesmo, nos hábitos da tua família, ou seguir a dieta que o teu companheiro faz, ou aquilo que seria indicado pela nutricionista da escola, dar as várias alternativas que a pessoa pode ter para a sua ação e tentar resgatar quais seriam as vantagens e quais seriam as dificuldades que ela já antecipa que ela teria para seguir esse planejamento. Bom, o profissional de saúde pode encontrar uma pessoa que já esteja engajada num tratamento, ela já está disposta a mudar, mas essa pessoa, mudar não é muito fácil, então ela deve estar encontrando algumas dificuldades nesse processo. Então é importante antecipar se existe algum impedimento para que ela continue no tratamento, alguma coisa em relação ao custo, alguma coisa em relação a dificuldades, quaisquer
de conseguir uma medicação ou de conseguir um alimento, de conseguir administrar, fazer alternativas, como ela pode lidar com essas dificuldades que ajudem ela a se manter nesse curso de mudança que é a fase de ação que ela está engajada. Na fase que a pessoa já conseguiu iniciar a perda de peso, já está na manutenção, como a gente vai dizer, né? O que fazer para que ela não retorne aos hábitos anteriores, né? Essa fase de manutenção é importante o profissional resgatar quais são os benefícios que a pessoa encontrou quando ela perdeu peso. Então, o que mudou na vida dela, quais foram as coisas boas que ela aprendeu, como ela impactou através da mudança pessoal dela em outras pessoas. Então, para que ela tenha essas coisas presentes, essas ideias presentes todos os dias e que essas vantagens estejam presentes no dia a dia dela, para que ela consiga se manter com o seu peso, com o seu novo peso, né? Se por alguma razão o profissional de saúde encontra a pessoa diz, olha, eu parei de perder peso, eu não consigo, ou voltei a ganhar peso. Isso não pode ser, ou não deve ser necessariamente encarado como uma falha no tratamento, mas sim uma oportunidade de aprendizagem, tanto para o profissional de saúde quanto para a pessoa. Quais foram as dificuldades que levaram a essa chamada recaída, essa volta ao peso anterior, ou a estagnação na perda de peso? Será que existem algumas barreiras que essa pessoa precisa ultrapassar para voltar a perder peso? E quais foram os benefícios que ela observou até aquele momento durante a perda de peso? Como ela conseguiria, o quanto ela quer, o quanto ela se acha capaz de continuar naquele planejamento anterior para seguir, retomar aquele plano que ela tinha para perder o peso. Então, resgatar a autoeficácia da pessoa ou a capacidade que ela acredita que ela tem de ser o agente dessa mudança. Então, seja qual for a etapa que a pessoa estiver no seu processo de mudança, algumas coisas são importantes que sejam presentes na atitude do profissional de saúde quando encontra essas pessoas. A primeira delas é o feedback. Então, estar pronto para dar um retorno às opiniões, às respostas que as pessoas vão dar em relação a essas perguntas abertas que o profissional vai fazer. O segundo é a responsabilidade que o cliente, o paciente, a pessoa que vai fazer a mudança tem que ter em relação ao seu próprio comportamento. Reconhecer que essa responsabilidade está nessa pessoa e atribuir essa responsabilidade a ela. Então, para que ela seja o agente da mudança que ela precisa fazer. O terceiro aspecto é fornecer a informação. Essa, em geral, aquilo que as pessoas fazem, despejam uma informação para o cliente, achando que simplesmente informá-lo vai fazer com que ele faça a mudança. Mas o importante é informar ele das opções que ele tem e dos benefícios que ele vai ter tomando a escolha que ele fez em relação à mudança do seu hábito. O quarto aspecto é tu dar opções para o cliente, ou seja, não fechar numa única possibilidade para ele perder peso. Então tem que fazer uma dieta de um tipo X e fazer X de exercício físico, porque seja lá qual for o critério, OMS ou seja o que for, recomenda. O importante é que a pessoa tome iniciativa de mudar. Então que ela seja responsável por essa mudança, que ela faça a escolha, que ela considere mais ecologicamente adequada para ela, porque isso aumenta a chance dela mudar, e que tu consiga oferecer para ela diferentes opções de tratamento. O quinto ponto é muito importante a gente ser empático em relação à dificuldade que a pessoa está tendo em mudar. Mudança é difícil, mudar é muito difícil. Então, se a gente lembrar no nosso próprio dia a dia, no nosso comportamento, o quanto é difícil para a gente fazer mudanças de comportamento, a gente pode se colocar no lugar desse cliente e pensar assim, poxa, deve ser difícil para essa mãe fazer o seu filho perder peso, porque ela tem uma rotina difícil, ela tem em compreender o aspecto humano desse relacionamento do profissional com o cliente através da empatia é um passo bem importante. Então, não tentar impor alguma coisa que seja da tua realidade, dos teus valores, julgando a outra pessoa a partir de ti mesmo, mas sim tentar compreender ela a partir da sua natureza humana, que como a gente também tem dificuldades.
O último aspecto para a gente lembrar é em relação à autoeficácia, é o quanto a pessoa acredita que ela pode mudar. Esse talvez seja um dos medidores mais efetivos em relação à mudança. O quanto a pessoa acredita que ela vai conseguir adotar aquele plano que ela escolheu para ela, para a mudança do seu peso. Então, investigar ou pensar sobre isso e tentar que a pessoa expresse o quanto ela sente que ela vai ser capaz. Então, quanto mais ela sentir que ela vai ser capaz, maior a chance que a gente tem de que esse comportamento vá conseguir ser mudado. Veremos agora o que a nutricionista Natasha tem a nos dizer sobre as orientações alimentares que podem ser feitas aos indivíduos obesos na rotina da atenção primária. O tratamento mais eficaz para a obesidade consiste de 4 estratégias: alimentação saudável, atividade física regular, alta frequência de consultas, sejam individuais ou em grupo, e mudanças no comportamento. Já sabe que com a redução de 5 a 10% no peso corporal, notam-se melhoras no redução de fatores de riscos para comorbidades, como, por exemplo, diabetes mellitus, hipertensão e dislipidemia. As dietas muito restritivas não mostram eficácia a longo prazo, e ainda por cima parecem prejudicar o comportamento alimentar e aumentar o reganho de peso. Então, a gente utiliza estratégias para reeducação alimentar e melhora de estilo de vida como um todo. Sabe-se que os macronutrientes, a composição dos macronutrientes, não parecem mostrar muita diferença também. Então, o que se indica seria uma alimentação saudável, como para qualquer outro indivíduo, e o que a gente pode utilizar como base seria o nosso guia alimentar, que está bem completo e que nos dá bastante informações de como opções de pratos para almoço, jantar e lanches. Quando a gente fala de alimentação saudável, a gente pensa sempre em modificações de quantidade e de qualidade da dieta. Então, algumas delas podem ser redução de porções, por exemplo, só evitar os indivíduos que tendem a repetir o prato nas refeições principais. Então, deixar de fazer essa prática. Então, a gente sempre fala de ter uma alimentação bem colorida, porque cada cor de fruta e verdura, ela contém uma quantidade de micronutrientes específica. Para a gente conseguir manter a ingestão adequada de micronutrientes, o ideal é a gente conseguir consumir todas as cores, né, de frutas e verduras. Já tem estudos mostrando a relação da microbiota intestinal com a melhora da obesidade. Então, a gente indica o consumo de probióticos, como, por exemplo, iogurtes, bebidas fermentadas, atentando sempre para que os indivíduos olhem o rótulo e confiram a quantidade de açúcar desses alimentos. A indústria alimentícia tem investido cada vez mais em alimentos para perda de peso, mas esses alimentos são sempre, ou geralmente, ultraprocessados. E a nossa maior recomendação do guia alimentar é que a gente dê preferência para alimentos frescos, in natura ou minimamente processados. Essas são indicações consideradas saudáveis para o indivíduo para a perda de peso. Mas a alimentação ideal é aquela que é factível, aquela que pode ser utilizada na prática. Então é muito importante a gente conhecer o indivíduo como um todo, conhecer o contexto em que ele está inserido, para conseguir bolar, junto com o próprio paciente, estratégias que sejam factíveis e eficazes para o seu tratamento. A cultura do consumo de comida de verdade coloca na mesa ingredientes essenciais como o prazer de comer e a comensalidade e também aproxima, melhora a relação do indivíduo com o alimento. Programas de mudança de estilo de vida podem auxiliar os indivíduos a aderir a dietas e atividade física, utilizando metas a serem alcançadas. Outras estratégias propõem incentivar hábitos saudáveis sem necessariamente focar na perda de peso. Essa foi a aula sobre cuidados e orientações alimentares na obesidade. Até a próxima!